Por favor, irmãos, abram sua Bíblia. Aliás, já deve para estar aberto, Gálatas, capítulo 5, essa leitura que foi feita. A gente vai estar meditando nesses versículos. Antes eu gostaria só de, assim, dar um aviso e um pedido que a Milena fez de agradecimento. A Milena, irmã da Joana, ela vai estar viajando para o Rio dia 1º, né? E provavelmente esse pode ser o último culto dela aqui conosco, não é isso, Milena? E eu estou muito feliz por isso. Vocês vão entender por quê. A Milena já está há 1 ano e quase 7 meses casada, né? E devido a problemas de burocracia, né, de países, para ela conseguir o visto, ela não conseguiu ainda estar de vez com seu marido. Então nós desde o seu casamento, desde quando se levantou esse problema, como igreja a gente tem orado bastante por esta causa. E agora no dia 10 ela vai estar tendo a entrevista com o consulado, junto com o Arturo, e o nosso desejo é que possa ocorrer tudo bem, e que ela possa estar assim nos braços do seu amado, né, o mais breve possível e por toda a vida. Então a gente está feliz, está triste porque você vai ter que viajar, mas muito feliz pela sua vida, e que a gente possa continuar orando, irmão, porque ainda falta entrevista, tá certo? E muito obrigado por todos vocês que estiveram orando por esta causa. Esta é a última mensagem da carta de Paulo aos Gálatas. Ao longo desse mês nós temos refletido, pensado, estudado sobre essa carta, né? E já conhecemos o contexto dessa carta, que Paulo escreveu às igrejas daquela região da Galácia, e movido por uma preocupação acerca de uma doutrina que estava se infiltrando nas igrejas daquela região da Galácia. Domingo passado, Júnior falou que nós fomos libertos da maldição da lei, pensando exatamente em Gálatas 3,13, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse isso para eles. Por quê? Porque eles estavam sendo persuadidos por alguns judeus, cristãos, que era necessário circuncidar e guardar a lei. E aí Paulo diz para ele: não, vocês estão livres da maldição da lei. Porque qual era a maldição da lei? Todo aquele que não guardar todos os preceitos da lei é condenado, é morto, é afastado de Deus, da presença de Deus eternamente. Maldição. E em Cristo Jesus nós fomos livres. Eles, os Gálatas, foram livres dessa maldição. Toda a humanidade, na verdade, mesmo aqueles que não observavam a lei, foram livres dessa maldição da lei. Liberdade. Gostaria de compartilhar um pensamento. Agostinho, ele diz o seguinte: a liberdade do cristianismo é severa, nasce da verdade, cresce no dever, vive na perfeição. Ele tem outra frase que diz o seguinte: a liberdade do cristão não é o direito de ele fazer o que quiser, e sim de fazer o que Deus quer. Epiteto, outro filósofo grego, ele diz o seguinte: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. É interessante que em João capítulo 8, versículo 34, Jesus ele vai dizer: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tem tudo a ver com essa afirmação de Epiteto. Liberdade em Cristo. Mas como conseguir essa liberdade? A verdadeira liberdade, ela só acontece para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo a Galácia, disse isso, como a gente viu no domingo passado. Mas eles eram gentios. A grande maioria da igreja na Galácia era gentílica. Então eles não estavam presos à questão da lei. Eles não eram escravos da lei, mas eles eram
escravos do pecado, mas eles eram escravos do pecado. Portanto, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos livrar da maldição da lei, nos libertar da escravidão da lei, e também vai nos livrar, vai nos libertar da escravidão do pecado. Mas como nós podemos viver dessa forma, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 atitudes que vão nos levar, vão nos ajudar a viver guiados pelo Espírito Santo de Deus. 3 atitudes. A primeira atitude que eu gostaria de compartilhar é que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo vai dizer que não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Portanto, essa é uma atitude para aqueles que querem viver uma verdadeira liberdade, que querem viver guiados pelo Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. 3 jovens, a fim de entenderem melhor essa passagem bíblica, chegaram para um de seus presbíteros e perguntou: pastor, a palavra diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, mas nós estamos com muita dúvida. Como é possível isso? Como é que se faz? O que nós devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? O pastor lhes entregou uma peneira para cada um, certo? Ele deu uma peneira e falou a eles: olha, vocês vão até o rio, cada qual com a sua peneira. Chegando lá no rio, vocês encham essa peneira, e aí vocês vão ter a resposta para essa sua pergunta. Então, jovens pegaram suas peneiras, foram até aquele rio que era bem próximo, e os 3 já iam no caminho meditando: como isso era possível? Como será possível? Pode? E eles foram, meio que duvidosos, mas foram. Chegando lá, antes de entrarem no rio, eles começaram a pensar forma, meios, sabe, estudar a possibilidade de aquilo acontecer, aquela peneira ser cheia. E eles entraram e tentaram novamente. Quando eles perceberam que não iam conseguir, 2 deles perceberam que, rapaz, como é possível isso? Como nós vamos conseguir encher essa peneira? Nós estamos fazendo papel de bobo, isso é impossível, não dá. E aqueles 2 desistiram, porque nós não vamos ficar fazendo aqui papel de bobo. Mais tarde, como era de costume daquele pastor, ele ia meditar à beira daquele rio, fazer um devocional, e ele chegando lá, só viu um dos jovens, ainda tentando encher a peneira. E o pastor se admirou: cadê os outros 2? Por que só você está aqui ainda? Aí o jovem olhou e falou: pastor, eu tenho tentado desde aquela hora, eu tenho vindo para cá, tentei, já virei, já desvirei, já tive fome e não consegui. Eu não consigo encher essa peneira. Eu disse: meu filho, veja só uma coisa, você só vai conseguir essa peneira cheia se você deixar mergulhada no rio. Se ela permanecer mergulhada no rio, ela vai ficar cheia. Só é possível alguém ser cheio do Espírito Santo se viver mergulhado nele. Se viver mergulhado nele. Jesus, em João capítulo 7, versículo 38, ele vai dizer que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que permanecer nele. Não tem como ser guiado pelo Espírito Santo estando fora de Jesus.
Não tem como você ser guiado pelo Espírito, você vivendo para você mesmo, a sua própria vida, distante de Jesus. Em João capítulo 5, quando Jesus faz aquela analogia da videira, que Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele diz que para nós darmos frutos, é necessário estarmos ligados à videira. Não tem como você andar, ser guiado pelo Espírito, se não permanecer em Espírito, se não viver em Espírito, se não estiver firmado e alicerçado em Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Eles não eram para viver pela lei, guiados pela lei, seguindo rudimentos, seguindo preceito, seguindo normas, seguindo regras. Não era para eles viverem guiados pela sua própria carne, pelas concupiscências, pelos seus desejos. Um era escravidão, o outro era escravidão. Ser guiado pelo Espírito era a verdadeira liberdade. Mas para eles serem guiados pelo Espírito Santo, eles precisavam permanecer em Cristo. Paulo ele vai dizer, capítulo 1, versículo 6, me admira muito que vocês já tenham passado do evangelho para outro evangelho. Por quê? Porque eles estavam saindo de Cristo, da graça. Estavam confiando na lei, nos rudimentos, nas regras. Guiados pelo Espírito. Para sermos guiados pelo Espírito, irmão, precisa se encher do Espírito. Mano, como é que a gente faz isso? Irmãos, como é que a gente faz? Permaneça em Cristo, não se desvie, não saia, não se aventure aí fora nesse mundo, não busque viver seguindo regras, preceitos. Se contente com a graça de Deus, se contente com a vida em Cristo, com a comunhão. Não se aventure nesse mundo, sabe? Não se aventure, não estabeleçam regras para o seu viver cristão. Viva Cristo somente, permita Cristo viver em você. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, que vai nos ajudar a nos encher do Espírito, é essa: amar e se apegar à palavra. Amar e se apegar à palavra, é ter essa atitude, se apegar à palavra e não aquilo que eu penso ser a palavra, não os meus pensamentos, não as minhas ideias, não as ideias de outros, mas a palavra, se apegar à palavra e não à tradição de homens, se apegar à palavra e não a tantas interpretações errôneas, se apegar à palavra, se apegar à palavra não para prevalecer sobre outros, para demonstrar o meu conhecimento, a minha intelectualidade da palavra de Deus, não, se apegar à palavra, não para se tornar o dono da verdade, não para destilhar julgamentos e condenações sobre outros ou sobre a fé de outros, não, amar e se apegar à palavra, para que possamos viver conforme a vontade de Deus, para que possamos fugir do legalismo, do mundanismo e de toda sorte de pecado. Se apegar à palavra, se apegar à palavra. Os Gálatas, eles precisavam fazer isso, eles precisavam se apegar àquilo que Paulo havia ensinado a eles tão somente. O que é que Paulo havia ensinado a eles? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus se fez carne, que Jesus habitou entre nós, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados de toda a humanidade, que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, e que portanto todos aqueles que viessem a crer nessa verdade, estavam salvos, sem precisar dos preceitos da lei. Todos aqueles que não reconhecessem essa verdade, mesmo que estivessem
na lei, ou que estivessem no mundo pagão, iriam sofrer condenação. Mas aqueles que crescem nessa verdade, aqueles que vivessem essa verdade, estavam salvos, não por méritos, pela graça de Deus. Se apegar à verdade. Irmãos, como é que está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? O filho deu aviso aqui sobre a questão do amigo da palavra. Quantos de nós estamos praticando o amigo da palavra? Mas tudo bem, se você não está praticando o amigo da palavra, mas tem uma leitura que você faz, tem um devocional, tudo bem. Mas e se você não estiver fazendo nada? Será que você está amando e se apegando à palavra? Como é que eu vou demonstrar que eu estou amando e me apegando à palavra? Realmente eu me dedicando a conhecer, eu tirando minutos preciosos do meu dia, para me deleitar em algo precioso que Deus deixou para nós. Não tem como nós conhecermos Jesus fora da palavra, irmão. Tem? Alguém pode conhecer Jesus fora da palavra, da Bíblia? Não, não pode, porque Jesus se revela na palavra. A história de Cristo está aqui, é a Bíblia que relata a história de Jesus. Então não tem como conhecer fora da palavra. E para mim conhecer Jesus, para mim, viver imerso em Cristo, me enchendo do Espírito Santo, é necessário estar dedicando, amando a palavra de Deus. Quando eu passo mais horas no Facebook, sou capaz de, passar 1 hora na frente do Facebook. Eu sei que tem gente que passa bem mais. Mas quando eu sou capaz de passar 1 hora na frente de um Facebook, e não sou capaz de ficar 10 minutos lendo a palavra de Deus, aquilo ali está em xeque. Quando eu sou capaz de gastar horas assistindo jogo de futebol, programa esportivo de toda sorte, e não sou capaz de ter 10 minutos para ler a palavra de Deus, aquilo ali está em xeque. Quando eu invisto tempo em tantas outras coisas e não me permito ler a palavra sequer por 10 minutos, tem algo errado, irmão. Eu não posso me encher do Espírito Santo. Eu me encho de mim mesmo, eu me encho dos meus amigos, eu me encho do que a mídia me oferece, eu me encho do que o mundo esportivo oferece. Mas de Jesus, necas. De Jesus, nada. 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 Nada de Jesus. Porque eu vou encontrar Jesus aqui. Eu vou encontrar Jesus aqui na palavra. É lá que eu vou aprender como Ele viveu, o que Ele ensinou, o que Ele espera de mim, o que Ele deseja que eu faça. É na palavra. É na palavra. Queria falar uma coisa interessante. Fazer uma comparação entre a Bíblia e o celular. Você já imaginou o que aconteceria se nós tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o celular? E sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa, como fazemos com o celular. Quem não está com o celular aqui? Pode levantar a sua mão, se você não está com o celular. Pouca gente, né? Porque nós tratamos o nosso celular assim. Mas vamos mais. E se dessemos uma olhada várias vezes ao dia, como nós fazemos com o celular. Tem gente que bate nos postes, atropela o outro. Tem gente que é capaz de colidir um carro, porque tem que dar uma olhadinha no celular. Tem que ver qual foi a última mensagem. Tem que olhar qual foi a última postagem. Tem que passar uma mensagem não sei para quem, não sei. E se voltássemos para apanhar a Bíblia quando esquecemos na casa, no escritório, como fazemos com o celular? Puxa, eu já fiz isso muitas vezes. Quase não sou esquecido. Ixi, esqueci meu celular. Lá ia lá voltar para pegar. Às vezes já estava longe, mas tinha que voltar, eu não podia ficar sem meu celular. Já aconteceu com você?
E se usássemos para enviar mensagens para os nossos amigos, né? Vamos mandar mensagem. Então vamos mandar mensagem. E se usássemos a Bíblia para falar para os outros, mensagens verdadeiras, profundas, que podem promover transformação eterna, que trazem efeitos na alma do ser humano. E se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela. Tire o celular de algumas pessoas, ela vai entrar numa paranoia, ela vai entrar em parafuso, ela não vive sem um celular, um dia sem receber uma ligação, um dia sem ver uma postagem, um dia sem passar mensagem. Tem gente que ia pirar, que ia ficar maluco. E se dessemos de presente nos dias especiais, nas datas especiais, para pessoas especiais? Quem já presenteou alguém com celular? Eu já presenteei. Dia das Mães, as lojas começam a anunciar, muita gente dá um celular de presente. Dia dos Pais, os pais ganham. A pessoa, se cada filho fosse dar um celular, quem tivesse 10 filhos era 10 celulares, mas no mínimo um você ganha. O amigo está aniversariando, aquele amigo bem achegado, que já disse tantas vezes para você: rapaz, eu sou doido por aquele modelo, por aquele... Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você presenteou alguém com a Bíblia? Eu não me lembro. Parabéns, Perpétua. Parabéns. Que tal a gente... Parabéns, Joana. Que tal a gente fazer isso? Ixi, será que meu amigo vai me chamar de antiquado? Será que ele vai gostar? Talvez ele te chame de antiquado, talvez ele não goste, mas você está dando a ele algo valioso, algo precioso. Experimente isso. Se usássemos quando viajamos, eu não viajo sem o meu celular, até porque tem que tirar as selfies, né? Tem que postar, tem que, cada momento, fazer com que todo mundo se alegre junto com você por aquele momento. E a Bíblia? Não vai na mala? Ah, não, mas no celular eu tenho uma Bíblia. Será que você abre esse aplicativo? Ou está lá só para aqui, para o culto, para a hora do culto? Pensar. Algumas informações importantes sobre a Bíblia e o celular. Ao contrário do celular, a Bíblia, irmão, nunca vai ficar sem sinal. Você já viu aí alguma Bíblia sem sinal? Você indo para os cantos para poder tentar... Só aqueles que não enxergam bem, né? Que às vezes precisa procurar a luminosidade, um óculos. Mas a Bíblia não fica sem sinal. Não fica. A Bíblia, ela não tem problema com a falta de crédito. Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou. É ilimitado, é para toda a eternidade. Não vai cair a ligação. A bateria, ela não vai se acabar nunca. Algumas dor de cabeça que nós temos com o celular. Brincadeira à parte. Como você tem vivido a sua vida em relação ao amor à palavra, ao apego à palavra? O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é amor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos orientar, irmãos. Os caminhos em que nós devemos andar, vai nos orientar de como vivermos uma vida excelente. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isaías 55, 10 e 11 diz assim: guardo a tua palavra porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, a fecunde e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. A palavra de Deus, ela não volta vazia.
Assim como a chuva cai do céu e fertiliza a terra, e traz riquezas, e traz alimento, e traz alegria, e traz vida. Assim é a palavra de Deus. Porque Deus, Ele manda a sua palavra, Ele nos deu a sua palavra, para que possa produzir vida verdadeira em nossas vidas. Mas se a palavra de Deus, se essa Bíblia, ela está sendo usada só aqui no domingo, só quando você sai de casa para vir para o culto e bota debaixo do braço e chega aqui, pega, cadê o teu amor pela palavra? Cadê o teu apego? E isso quando vem, quando não vem, quando não consegue nem chegar aqui no prédio para estar junto, celebrando a vida em Cristo. Irmãos, não tem como nós sermos guiados pelo Espírito seguindo os nossos pensamentos, seguindo o curso desse mundo, seguindo preceitos e regras. Ser guiado pelo Espírito é deixar ser guiado pela palavra, é se alimentar, é amar a palavra de Deus. Eu lhe exorto, eu lhe animo, se dedique à palavra. Cuide da sua vida espiritual. Irmão, Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, Mateus capítulo 4, ele vai dizer que a palavra de Deus é pão, é alimento. É interessante que lá em Mateus capítulo 4, diz que o Espírito guiou Jesus para o deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. E ele estava tão guiado pelo Espírito, porque ele estava imerso na palavra, ele conhecia a palavra. Quando Satanás veio tentar, usando a palavra, algumas vezes, ele sempre se defendeu com a palavra. Ele diz: eis aqui pedra, transforma essas pedras em pão, se tu é filho de Deus. Ele diz: não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se o Filho de Deus, se Jesus, que nós confessamos conhecer, ele não deixava a palavra na estante, se ele não ficava lá, deixando a palavra, não, quando estiver lá na sinagoga uma reunião, eu vou. Se Jesus, ele se alimentava da palavra, quem sou eu? Quem é você? Para desprezar a palavra de Deus, para fazer pouco caso da palavra de Deus, para não ter um minuto do teu dia, meu irmão. O dia tem 24 horas, você não tem um minuto para pensar, para refletir, para meditar na palavra de Deus. É como se você tivesse ali algo precioso, valioso, e você está se deleitando no que não significa nada, nas coisas desprezíveis, e algo precioso ali você não está nem fazendo conta. Jesus, ele não fez isso, ele se alimentou da palavra. Sejamos nós verdadeiros discípulos que amam e que se apegam à palavra, não com aqueles propósitos de sermos doutores da lei, mas de sermos discípulos de Jesus, de viver como Cristo, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amar e se apegar à palavra. Terceira atitude: desejar viver em santidade. O nome Espírito Santo indica que seu papel principal em guiar-nos e nos levar a ser santo e obediente a Deus. Esse é o papel principal do Espírito Santo. Tudo que tem a ver com santidade, em cumprir a vontade de Deus na terra, está dentro da liderança, da direção do Espírito Santo. Tudo que tem a ver com santidade e fazer a vontade de Deus, não é a lei, não são os rudimentos desse mundo, não são os nossos desejos, é o Espírito Santo que habita aqui. É Ele que tem que ter a direção para nos levar a viver em santidade, para nos levar a fazer a vontade de Deus. Ele nos levará a obedecer a todos os mandamentos gerais de Cristo, assim também como os mandamentos específicos que são pertinentes ao ministério único que Deus nos chamou para fazer. Tanto os afazeres gerais da nossa vida, como a nossa vida ministerial, de serviço no reino, tudo guiado, liderado
direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não dá para ter um sem o outro. Muitos ministros, ou seja, muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que se dizem cristãos, querem que o Espírito Santo os leve a grandes façanhas, a grandes milagres, a grandes conquistas em seus ministérios, mas não querem se preocupar com os aspectos menores da santidade em geral. Esse é um grande erro. Porque como foi que Jesus guiou os seus apóstolos? Como Jesus ele guiou os seus apóstolos? Se não ensinando a eles a como eles deveriam ser. 99% dos ensinos de Jesus, ele abordava a questão do ser, de como os apóstolos deveriam ser, de como eles deveriam viver como discípulos de Jesus. Porque é lógico, a partir do momento em que eu tenho toda a consciência, todo o entendimento de como eu devo ser em Cristo, o fazer vai ser uma consequência, o realizar vai ser uma consequência da minha vida em Cristo, da minha vida em Cristo. Assim é com o Espírito Santo que mora em nós. Portanto, se queremos ser guiados pelo Espírito, devemos primeiramente seguir suas direções para ser santo. A palavra de Deus nos anima: sede santo, como eu sou santo. Sede santo, sede luz, sede sal. Precisamos viver em santidade, meu irmão. Principalmente porque em nós, em Cristo, foi nos dado uma nova vida. Nós somos uma nova criatura, há uma nova natureza aqui, que foi dado por Cristo naquele dia que nós confessamos a nossa fé nele. Não vivemos segundo rudimentos, não vivemos segundo regras, vivemos segundo Cristo, e Cristo nos chama a viver em santidade, irmãos. Cristo nos chama a buscar a santidade. Esse era um dos problemas dos Gálatas, porque eles achavam que sendo circuncidados, eles achavam que guardando a lei, seriam mais santos. Eles seriam mais santos, ele entendendo o Evangelho de Cristo. Se eles desejassem ser como Cristo, ser como Cristo é ser santo. Buscar a viver como Cristo é buscar a viver em santidade. Conta uma história, um mestre do Oriente, que viu uma cobra caindo no meio de um fogo e estava morrendo. Então ele decidiu salvar aquela cobra, tirar do meio daquele fogo. E toda vez que ele fazia isso, ele pegou a primeira vez e a cobra picou na sua mão, e ele soltou novamente porque doeu muito a picada. E ele foi lá novamente, pegou, e foi novamente pegou, e cada vez que ele pegava ele era picado. Então alguém que estava assim observando chegou para ele e disse: mas mestre, você é muito teimoso, não? Você não está vendo que toda vez que você pegar a cobra, ela vai estar te picando? Ele disse: a cobra faz isso, porque a natureza dela é picar. Eu, porém, a minha natureza é salvar, é ajudá-la. A natureza da cobra não vai mudar a minha natureza. Irmãos, nós não podemos permitir com que esse mundo mal, com que as coisas desse mundo, com que as coisas que se achegam a nós, possam mudar a natureza, a nossa natureza que recebemos em Cristo. Nós não somos mais as mesmas pessoas, amém? Em Cristo, amém? Não somos. E temos que viver, o que é viver em santidade? É buscar a fazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus com a nossa vida, é entendermos que nós não somos salvos porque andamos em santidade, não, porque esse era o erro dos judeus. Eles achavam que eram salvos porque tinham uma lista de preceitos que eles seguiam, então eles eram diferentes dos outros, e por causa daquilo eles eram salvos. Não, nós não somos salvos porque vivemos em santidade, mas nós vivemos em santidade porque somos salvos.
Eu vivo em santidade porque eu sou salvo. Não é para que eu seja salvo. E esse viver em santidade, ele tem que ser demonstrado todos os dias, nas mínimas atitudes. Sabe aquele papel que você joga no chão, estando nem aí para o meio ambiente, nem se importando com os outros, que você vai estar sujando o ambiente dos outros? Isso é santidade. É santidade porque Jesus, ele vai amar o próximo, e aquilo de alguma forma vai trazer prejuízo para o próximo. Sabe aquela vez que você concede para outro, que talvez esteja mais apressado que você, que esteja mais... Isso é santidade. Você já esteve numa fila, e alguém, sabe, muito apressado, com problemas, pediu a sua vez. Não, cheguei aqui primeiro. Tudo bem, pode passar. Claro, a gente sabe que é oportunista, mas não vai mudar a minha natureza, que é de querer ajudar. Outro dia um irmão aqui, entrou uma pessoa pedindo ajuda, e a gente disse: infelizmente ele vai pegar esse dinheiro e vai usar droga. E o irmão disse: isso não é problema meu, eu estou fazendo a minha parte. Para mim foi uma lição. Essa natureza não muda a minha natureza, que é de ajudar. É santidade, isso é santidade. Sabe, você respeitar, você colaborar, você ser bom, você buscar a fazer as coisas certas, é santidade. Mas não tenha que você vai ser salvo porque você faz boas obras. Não, mas eu faço as boas obras porque eu já sou salvo. Você faz as boas obras porque você é salvo. Você não é mais aquela pessoa velha, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Viver em santidade, viver em santidade. Irmãos, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que possamos nos amar e nos apegar à sua palavra, que possamos, irmãos, viver uma vida em santidade, e assim, dessa forma, guiados pelo Espírito Santo de Deus, viver uma verdadeira liberdade, porque era isso que Paulo estava avisando para os irmãos na Galácia. Vivam uma verdadeira liberdade, porque vocês vivendo assim, nem vocês vão praticar as paixões da carne, e não vão se prender aos rudimentos da lei. Vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, em toda a verdade, buscando agradar sempre ao nosso Deus, ao nosso Pai. Que eu, que você, que nós possamos, durante toda essa semana, na verdade, durante a nossa vida, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.